Alimentos industrializados, bolacha, água e sal. Hoje eu vou analisar aqui com você os ingredientes da bolacha, água e sal, que é essa bolacha. Você com certeza aí já comeu, todo mundo tem em casa, é uma delícia com café. Tem umas inclusive que são amanteigadas. E aí eu vou falar com você agora hoje sobre esses alimentos. Como é que funciona, se tem a química, enfim. Vou explicar item por item. Presta atenção nesse vídeo, que ele está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E a bolacha, água e sal, apesar de ter esse nome, ela é composta por vários ingredientes. Eu vou analisar com você aqui hoje, ingrediente por ingrediente, e eu vou te explicar o que é que significa cada um deles. Eu peguei uma receita na internet, na verdade eu olhei algumas marcas, você pode ter uma variação de uma empresa, de um fabricante para o outro, e isso tem a ver com a receita, né? Na verdade a bolacha é uma receita, mas esses ingredientes que eu estou colocando aqui para vocês está presente na maioria dos rótulos. Então, vamos ao que interessa. Eu vou te explicar item por item dos ingredientes da bolacha, água e sal. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. Olha, não perca a conta, porque são muitos ingredientes. O primeiro deles é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo é o que se chama de carboidrato refinado. Existe o açúcar, existe a farinha de trigo, e é um tipo de alimento que não é muito saudável, porque ele pode, inclusive, promover o aumento da fome. Quando você come alimentos ricos em farinha de trigo, existe um mecanismo que faz com que o seu açúcar do sangue suba rápido a partir da absorção dessa farinha de trigo. Ela tem uma velocidade de absorção mais rápida e isso faz com que você tenha um pico de hiperglicemia, sobe o açúcar do sangue, como eu expliquei, e aí vem a insulina e derruba essa glicemia rapidamente, provocando um efeito chamado hipoglicemia reativa. Isso faz com que libere a grelina, que é um hormônio da fome, produzida pelo estômago. Então, quanto mais você come esses alimentos ricos em carboidratos refinados, como é o caso da farinha de trigo, mais fome você tende a sentir. Então você acaba entrando num mecanismo retroalimentado, né, uma bola de neve que faz você ganhar peso. Então não é um item muito interessante nos ingredientes da bolacha, água e sal. E o segundo ingrediente é a gordura vegetal. Olha, gordura vegetal é um termo genérico, pode significar, por exemplo, margarina, óleo de soja. Quando fala em gordura vegetal, entenda-se aí gordura, e você sabe, gordura engorda. A gordura aumenta o teor de calorias da bolacha, água e sal. Aquelas bolachas que são mais amanteigadas, que são mais gostosas, elas têm mais gordura e são menos saudáveis porque elas engordam mais. Então você tem aí um somatório perigoso, inclusive, que é a junção da farinha de trigo, que tem aquele mecanismo de aumentar a fome, com a gordura vegetal, que aumenta as calorias. Isso pode fazer com que você coma muita, né? Que você aumente a ingesta dessas bolachas e isso certamente vai te levar ao ganho de peso. E os próximos 3 ingredientes são o açúcar invertido, o sal e o açúcar.
açúcar invertido é como se fosse um xarope à base de açúcar, que é um carboidrato refinado, tem toda aquela questão de aumento da fome física, mas ela também interfere na serotonina, que se relaciona com o controle do estado de humor e provoca alterações no nosso cérebro que são semelhantes, inclusive, às alterações provocadas por drogas, como, por exemplo, a própria cocaína, o álcool. Quando você come açúcar, você tem uma tendência a ficar viciado no açúcar. É viciante. Então você deve evitar o consumo de açúcar. O açúcar invertido é como se fosse um xarope, como eu expliquei, e o açúcar normal é o açúcar refinado que a gente tem aí para adoçar os alimentos. Então esse tipo de nutriente deve ser sempre evitado e ele está presente na bolacha água e sal. E existe também o sal, né, que está presente também na bolacha e que se relaciona também com o aumento da pressão. Então se você tem pressão arterial elevada, hipertensão arterial, você deve evitar também o consumo de sal, ou pelo menos atenuar. E o sal está presente na composição aí dos ingredientes da bolacha água e sal. Os próximos dois ingredientes são os fermentos. Estão presentes nessa receita que eu encontrei o fermento químico, que é a base de bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Como é que funciona um fermento? Um fermento é um tipo de composto que, quando ele entra em contato com a água, por exemplo, que está lá presente na massa, ele libera gases. Então ele reage com a água e libera gases. Esses gases pode ser, por exemplo, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que é o gás que a gente respira, que a gente produz naturalmente. Esse gás ele não fica na comida, ele vai embora. Só que ele forma aquelas bolinhas na massa e faz a massa crescer, ela fica aerada, né? Como se ela virasse ali uma esponja. Já o bicarbonato de amônio libera o gás amônio. E o gás amônio ele também é dissipado, não é um gás que vai ficar nos alimentos, tá? Então esses fermentos, a princípio, são fermentos que não provocam maiores danos à nossa saúde, que você pode ter tranquilamente aí nos alimentos. Existe um outro fermento que ele chama, que é o pirofosfato ácido de sódio, mas que na verdade é um conservante. Eu percebi que existe a resistência de chamar de conservantes os conservantes. Os conservantes são compostos químicos que fazem com que o alimento dure mais tempo sem estragar. E aqui o pirofosfato ácido de sódio é um conservante, mas no ingrediente ele é chamado de fermento. Você pensa que não tem o conservante, mas na verdade tem. Aliás, pessoal, queria até chamar a atenção para vocês com relação aos rótulos. Existem empresas que mentem nos rótulos, então vocês têm que ter cuidado com isso. É importante você ler a tabela nutricional, mas olhe também os ingredientes, porque se você entende de alimentos, com os ingredientes você sabe se aquilo ali é saudável ou não. Uma vez eu fui comprar um suplemento alimentar e encontrei lá na loja uma maionese zero. E aí eu disse, poxa, maionese zero, eu gosto de maionese, como é que é isso? Aí eu fui ver lá na tabela nutricional, tava 0 calorias, 0 gordura, 0 carboidrato, era tudo zero na tabela. Quando eu fui ver os ingredientes, aí tinha lá azeite, ovo, ou seja, não tem como ser zero, porque tem azeite, azeite é gordura, então tem que ter gordura na tabela nutricional, tem que ter calorias na tabela nutricional. Então, na verdade, essa maionese de zero só tinha a honestidade aí da empresa, que era zero honestidade, e que estava mentindo no rótulo e engana as pessoas desavisadas. Então, quando vocês forem comprar, prestem bem atenção aí nos ingredientes. Os ingredientes é mais difícil da empresa mentir, porque ela pode camuflar, mas se ela sofrer uma fiscalização, o fiscal vai checar lá os ingredientes e o fiscal sabe o que é o ingrediente. Já a tabela nutricional, ela pode ter variações, dependendo do método que você utilizar para fazer os cálculos nutricionais. Às vezes a gente pesquisa na internet calorias de determinada, sei lá, uma fruta. Aí numa fonte vem uma quantidade de calorias, na outra já vem outra. Isso pode dar margem à discussão sobre a tabela nutricional. Mas os ingredientes não. O ingrediente você sabe. O que é óleo, o que é gordura vegetal é gordura vegetal, pode ser óleo. O que sei lá, o que é ovo, ovo você sabe que ovo é ovo. Então, pelos ingredientes, você sabe melhor o que é que você está comprando. Então, preste atenção. Dica extra aí nesse vídeo para você. Ainda falando de fermentos, está presente também o fermento biológico.
Quando fala fermento biológico, na verdade é um fungo, que é um micro-organismo, que se alimenta da farinha do trigo, né? E aí ele produz, na digestão ele produz gases. Então o fermento biológico, né, que é o fermento natural, vamos dizer assim, que é através desse fungo, é como se fosse o pum do fungo, ele está produzindo ali gases através do seu processo de digestão, e aí esses gases vão fazendo a massa crescer. Também é uma forma, né, de utilizar o fermento. Eu lembro que uma vez eu fiz massa de pizza em casa, e ele falava que o fermento biológico tinha que ter cuidado, não pode ser água quente, senão você mata o fungo, e aí o fermento não funciona. Isso eu brinco assim, que é o pum do fungo, mas isso não tem nenhum problema para a saúde, você pode ingerir, e mesmo que o fungo ainda esteja vivo na comida, quando você ingerir, ele vai morrer dentro do seu estômago, porque o seu estômago é ácido, então não vai ter problema nenhum para a sua saúde. E o próximo ingrediente da bolacha, água e sal, tá vendo que de água e sal não tem nada, ela é uma bolacha complexa com muitos ingredientes. Na verdade, é um emulsificante, que é a lecitina de soja. A lecitina de soja é um derivado do óleo de soja. Então você tem a soja, que é aquela leguminosa que tem um teor de gordura mais elevado. Aí é retirado dessa soja o óleo da soja, que é a gordura da soja, e a partir da gordura da soja, que é o óleo da soja, se faz a lecitina de soja, e que ela é emulsificante. Quando a gente fala emulsificante, ela tem a característica de fazer com que os alimentos fiquem num estado entre o sólido e o líquido. Então existe o sólido, que é duro, o líquido, que parece água, o intermediário, equivalente aí a uma pasta, né, seria a emulsão. E aí o emulsificante é esse aditivo, vamos dizer assim, que não é um aditivo químico propriamente, ele é natural, porque ele vem da soja, mas ele serve para deixar o alimento nessa textura intermediária, ou nessa consistência intermediária entre o sólido e o líquido. Cabe lembrar que a lecitina de soja é gordura, ela vem do óleo da soja, então, na verdade, você tem aí um acréscimo de calorias, né? Vem mais gordura nesse preparo aí da bolacha água e sal. E o último ingrediente da bolacha água e sal é o metabisulfito de sódio, que no rótulo ele chama de melhorador de farinha. É aquela história, o rótulo é muito danado, presta atenção aí nos ingredientes. Mas o metabisulfito de sódio, na verdade, é um conservante. Ele serve para manter a conservação aí do alimento. É uma substância química aí acrescentada na bolacha água e sal, tá? Do ponto de vista de ser saudável ou não ser saudável, a bolacha água e sal não é saudável. Por quê? Porque dependendo da receita, ela pode chegar a 440 calorias para cada 100 gramas de bolacha. 100 gramas de bolacha dá em torno ali de 8 bolachas, né? Então, se você comer 8 bolachinhas, já foram 440 calorias. Dependendo da receita, pode ser um pouco mais, um pouco menos, porque depende se a receita usa mais óleo ou menos óleo. E isso a gente não tem como saber pelo rótulo, ele apenas cita os itens que são utilizados. Mas aquela bolachinha mais amanteigada, que é aquela mais gostosa, é a mais calórica. 440 calorias dá para você fazer um almoço com feijão, arroz, carne e salada. Então é muita caloria em apenas 8 bolachas. Sem contar que as calorias da bolacha água e sal é o que se chama também de calorias vazias, porque são calorias que não trazem nutrientes interessantes para o corpo. São apenas calorias que você está ingerindo, apenas energia. É diferente, por exemplo, se você comer uma carne magra, que você vai ingerir ali calorias, mas ela vai trazer proteínas para você que são interessantes para a constituição do seu corpo. Então, a bolacha água e sal tem essa questão. Além disso, nos ingredientes, você tem a farinha de trigo, você tem o açúcar, você tem gordura e tem também sal, que são ingredientes que não correspondem a ingredientes saudáveis. Então, bolacha, água e sal não é um alimento saudável, você deve consumir com bastante cuidado, de preferência no final de semana e em pequenas quantidades, se você adorar, se você amar a bolacha água e sal. Se você não ama, melhor não consumir, procure outra coisa
que vai te fazer feliz no final de semana ou que vai te deixar bem nutrido ou bem nutrida de segunda a sexta. Então é isso. Se você está acima do peso, já comeu muita bolacha, água e sal, e agora você precisa perder peso, então lembre, você tem que emagrecer, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.